the permission from Prashant to end this morning soon with few questions, and we will do little Então, longer nós in the vamos evening. continuar a And sessão tomorrow, dessa manhã com if algumas you can, perguntas e 7%, respostas e faremos a sessão da tarde um pouco mais longa. yeah? E amanhã podemos começar às 7. Então, vamos tentar começar às 7 amanhã, Let's try 7 first. Okay, porque está um pouco quente. because it's a little hot. Because, okay, so we will do a little bit of question and answer now, because it's really hot. Então, vamos fazer I cannot, algumas perguntas e the respostas subject agora, porque está um pouco quente e deity is a little difficult. o assunto I want sobre to communicate, so a please idade é ask um me pouco questions difícil. now in this session. Since it is a question and answer, Vamos fazer essa sessão de perguntas e respostas agora. yeah. Então, por favor, me façam perguntas. Então, como o Rinpoche define Guru Midami Dakini? Muito bom. Na verdade, é a mesma Very coisa. good. O Actually, Guru sólido same thing. não é nada além do que eu já Solid tenho guru is explicado none antes, other than what mas I have been porque explaining pode before. ser But mastigado, because it cannot engolido, be digerido, então, swallowed, mesmo o Guru, digest, nós then preferimos even the alguém que, guru, we prefer eu não sei como que I don't know. aconteça de você gostar de anchovas e And your guru likes o seu guru também anchovies, gosta de you will use anchovas. the Então, anchovy talvez loving você guru. escolha o seu guru Just porque ele because também you gosta de like. anchovas. That's how it works. É Human assim que beings, yeah. acontece. Something called sharing, Algo chamado resonating, right? Resonating. compartilhar, This is all an illusion. Nobody resignar. shares with nobody. Isso não What I existe, see, you never see. na verdade. Until O que eu you cross vejo, the você 10th também guru. vê. Isso não existe, pelo menos não até você ter cruzado o 10º lume. You and I pretend and agree that we Podemos are looking até at the same concordar que object, estamos but it's never olhando same. para o mesmo objeto, Physically, mas you are na looking verdade from a nunca different sabemos se é direction exatamente a anyway. mesma coisa que estamos vendo. Mesmo do ponto de vista físico, vocês estão vendo de um outro ângulo, diferente do Yeah, meu. please, whoever has the mic. Então, mais outra pergunta? Então, a pergunta é relacionada ao que foi falado hoje de manhã. Inaudível. Okay. Eu acho que você está se referindo aos ensinamentos clássicos sobre o bardo. Uma das principais partes das instruções sobre o bardo tem a ver com, tem na verdade 5 ou 6, mas de qualquer forma uma delas é a aparência, é o surgimento da deidade, conhecido popularmente como as 100 deidades pacíficas e iradas. Então, que escolha temos? A não ser nós temos que, de alguma forma, representar essas deidades. Eu diria que grandes mestres como Karma Limpa fizeram um trabalho incrível. Se vocês forem passarem por algumas das descrições das deidades, realmente elas são perturbadoras. Então, voltando à deidade, voltando a Padmapani, a deidade, o Avalokiteshvara com 2 mãos e o lótus. E isso, para nossa mente, é aceitável, porque nós todos temos 2 braços. Isso precisa ser quebrado
Você precisa desmontar esse conceito. E, portanto, 4 braços e 1000 braços e assim por diante. Uma vez que estamos falando sobre a deidade, isso é simplesmente muito vasto. Uma vez no Butão, um grupo de pessoas queriam construir um templo de Vajrayogini no Botão Oriental. E eu disse, ok, vamos construir. Então mas vamos tentar não ter nenhuma estátua, não ter uma letra PAM, porque isso é mais próximo, mais autêntico, uma Vajrayogini mais autêntica, mais verdadeira do que uma estátua com dessa mulher bonita e tudo isso. Mas, de qualquer forma, quando uma pessoa está morrendo, então a consciência, a consciência está definitivamente sendo impactada pelo fato de não ter mais a sua forma usual de interagir com as coisas. Então, isso definitivamente vai ser muito diferente. Um pouco disso é possível experienciar quando você toma alguma substância alucinógena. Porque quando você toma essa substância alucinógena, a forma usual de ver as coisas fica temporariamente comprometida. É por isso que o azul fica extremamente azul, padrões e todo esse tipo de coisa. Coisas impossíveis acontecem. Uma vez que veio à minha mente, eu vou compartilhar isso com vocês. O ano passado, no Canadá, eu tomei, para me divertir, eu tomei uma dose meio grande. E sim, foi assim. Isso também depende de qual humor que você está. Porque naquele momento estávamos falando sobre ecologia do planeta, sobre a água e como as pessoas estão prejudicando isso. Então, nesse momento, eu tomei aquela substância. E uma das experiências bem vívidas foi que todas aquelas árvores estavam falando comigo. Claro, isso era só na minha cabeça. E as árvores estavam me dizendo, nós temos uma mensagem que você tem que mandar para o mundo. E eu até mesmo estava entendendo o que eles estavam dizendo, e é assim que isso é fascinante. E eu estava, inclusive, emocionado com aquilo. E eu estava emocionado, muito emocionado. E eu respondi sim, definitivamente, claro, essa vai ser seja da minha vida toda. E eu entendia totalmente o que eles estavam me dizendo. E na medida que o impacto da substância diminuía, eu não me lembrava nada, coisa alguma, nada do que elas tinham dito, aquelas árvores. Nada. E naquele momento tudo aquilo fazia sentido. Então, quando você está morrendo, obviamente, os seus sentidos e a consciência dos seus sentidos estão se desintegrando, estão se desmantelando, o que quer que você queira chamar. Porque, na verdade, as pessoas que falam sobre o bardo, elas não gostam de usar termos como se desmontando, desmoronando. É como Prasanna diz, agora eu vou citar o Prasanna. Como ele diz, não, ele diz, não é nada, é como trocar, é como mudar de roupa, não é, na verdade, desintegração, é uma desintegração, é uma mudança, é como se eu estivesse olhando para esse lado e agora estou olhando para o outro lado. Você pode chamar
o movimento da cabeça, a morte de um lado aconteceu, mas na verdade não é uma morte, é uma mudança na minha cabeça. E a Prasanna usa essa linguagem também, mudança. Mas aqueles que são apegados fortemente às formas antigas de pensar, como qualidade, quantidade, azul, chá antes, o leite depois, é esse tipo de ordem. Como segurar que mão deve segurar o quê? Se você está realmente apegado a tudo isso, então, obviamente, você vai se sentir traumatizado, porque, afinal de contas, o que que acontece quando alguém me disser que não faz sentido eu escovar os dentes? Porque por 62 anos você tem escovado os dentes e de repente você dá conta que isso não faz sentido. Então, sim, é um trauma. Trauma é uma palavra importante, trauma relacionada à experiência do bardo, mas ao mesmo tempo, trauma também é uma revelação, é uma descoberta, uma revelação, a descoberta da nossa nova fase, da nova. É uma pergunta importante, eu não sei se eu consigo respondê-la completamente aqui. É isso. Próximo. Olá, Gil, como vai? Vou bem, você, Rinpoche? Você pode dizer ao filme, ao Festival de Cinema de Whistler que eu me sinto abandonado por ter sido rejeitado. Os outros festivais eu entendo, mas o Whistler, eu já, eu já perguntei para isso porque houve a rejeição, mas eu vou lhe dizer isso depois. E eu sempre entendi as deidades como aspectos da nossa consciência. Isso é muito bom. Essa sabedoria que você está pensando não é nada além dessa cognoscência que não é contaminada. Vamos lá. Como começa agora? Eu já disse isso antes, lembra? 1 quilo de minério é 1 quilo de ouro. Bom, 1 quilo de raiva é 1 quilo de sabedoria. E é assim que funciona o Tantra. É assim que o Tantra vê. E eu estou dizendo isso a vocês porque eu não quero que vocês se sintam muito conduzidos, muito levados por essa palavra sabedoria colorida, porque essa palavra ela pode enganar um pouco, porque existe essa noção de sabedoria grega, sabedoria de Confúcio, que a sabedoria é isso. Mas, na verdade, a sabedoria é essa inseparabilidade de vazio e luminosidade. Obrigado pelos ensinamentos sobre qual é a diferença de venerar essa sabedoria e venerar uma estátua. Isso é muito bom, isso é ótimo. Eu vou citar o quinto Dalai Lama. Que há algo chamado cerimônia de consagração. Essa cerimônia, essa coisa. E essa é uma parte muito grande da prática do Tantra.
essa consagração. E um outro ritual que também é muito importante, o puja do fogo, a iniciação, a Shaka, todos esses são atividades tântricas muito importantes. E há algumas liturgias, uma delas que é muito boa, escrita por Jonathan Silwampo, e outra muito boa, escrita pelo Dalai Lama. E ela começa dizendo que nada precisa de consagração, que tudo já está consagrado, tudo é consagrado. Isso é muito bonito, porque tudo é dentro, tudo está dentro da luminosidade e vacuidade. Então, eu poderia ser, com a minha motivação correta, não querendo me ficar presa no samsara, essa é uma. E também a motivação correta de querer ajudar a todos os outros a não ficarem presos no samsara. Isso também é muito bom, eu posso fazer ainda melhor. Eu posso também fazer a motivação, estabelecer a motivação de mesmo querendo me livrar de pensar do pensamento de querer me liberar tanto a mim quanto aos outros, porque isso também é um tipo de dualidade. Eu quero ir além disso. Então, vamos pensar que tudo está dentro da esfera do vazio, da luminosidade. Isso também é uma projeção da minha mente. Como um ser que foi culturalmente condicionado a pensar que rosa é bonita, que custa tanto esse preço, que isso é precioso. Ao invés de pensar assim, eu vou pensar que isso é um, um shopping center de Dubai inteiro, com todo aquele ouro, prata, tudo isso. E eu imagino, eu penso assim e jogo, e o mérito é absoluto. E mais uma vez, aqui estamos falando da comida sólida para a criança. E então vamos nos rebaixar um pouco mais. Então aí fazemos uma estátua. Mas mesmo assim, o quinto Dalai Lama fala, geralmente na consagração, os lamas cantam o Dharma Retu e visualizam a deidade, isso entra na deidade, assim por diante. Mas geralmente dizemos que você não precisa trazer nenhum lama, você não precisa recitar nenhum mantra, nada. Se você pensar que isso é o Buda, está pronto, é a consagração. Porque, ao final das contas, tudo é a projeção sua. Uma máquina de expresso é uma máquina de expresso porque você assim pensa. E aí isso acaba sendo solidificado porque aqueles italianos ficam fazendo grande assunto disso, desse tipo, daquele outro tipo, desse jeito, daquele outro jeito, tipos diferentes de torragem. Agora, se todo mundo fica tomando café, todo mundo dá esses produtos relacionados a café. Então, acho que nós vamos parar aqui. Isso está ficando muito quente hoje. Vamos fazer uma sessão mais longa na parte da tarde. Então, não planejo festa nenhuma. Vamos ver até umas 9. Que horas voltamos? Às 5? Talvez vocês possam fazer planos de tomar suas vodkas depois das 8. Vamos até às 7 da tarde. Eu falei sobre vodka agora. O Tantra, no Tantra, vocês vão se dar conta, algumas pessoas, alguns tântricas, vocês vão notar entre eles que
que há um pouco de vodka envolvido. Não tem nada a ver com Tantra gostar de álcool. A única coisa que a única coisa que o Tantra tem um pouco de um olhar um pouco mais de aceitação em relação a álcool, porque o álcool dá, de certa maneira, uma aproximação artificial à realidade eu não sei, é, aproxima você um pouco da presença autêntica. É por isso que quando você está levemente bêbado, você sente que está bem. É ok eu tirar a roupa, porque na verdade é natural, porque quando você não nasceu com um smoking, você nasceu nu, ok? Obrigado. Okay, thank you.